Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meus irmãos, minhas irmãs, para que nós possamos entender esse versículo, precisamos entender o contexto do versículo. Paulo estava falando aos irmãos, lá em Gálatas, que eles estavam se desviando da pregação da fé, se desviando do Espírito, porque tudo que eles receberam foi pelo Espírito e não por obras da lei, foi pela pregação da fé e não por obras da lei. Por isso que ele questiona que eles começaram o Espírito e estavam terminando a obra da lei. Isso ocorre nos nossos dias. Nós recebemos a salvação em Cristo, nós recebemos a graça do Espírito Santo, nós recebemos o chamado de Deus e nós conhecemos as verdades de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela racionalização, pelos conceitos mundanos, por aquilo que nós achamos que é certo, que é errado, e não queremos abrir mão dos nossos padrões para viver regidos pelos princípios de Deus, pela palavra de Deus. Tudo que eu e você recebeu até hoje da parte de Deus foi por meio da pregação da palavra, foi por meio da graça de Deus, foi por meio do amor de Deus. Não foi por meio dos seus métodos, não foi por meio daquilo que você acha que é certo ou que é errado, não foi por aquilo que você discorda do que a palavra fala. Não foi porque você se baseia ou em sociologia, ou em ciências, ou em ideologias, ou em discursos. Não. Tudo que nós recebemos de Deus foi por amor e pela graça de Deus. E talvez você tenha começado bem na sua vida de fé, mas por influência mundana, por influência da racionalização, de ideologias, você hoje não está mais na mesma fé, não está mais na mesma convicção em Deus. Isso é um dos perigos que acontece na vida cristã. É porque nós passamos a dar mais ênfase às coisas desta terra do que às coisas de Deus. Eu quero dizer a você que Deus tem todas as respostas que você precisa para viver uma vida de fé. Mesmo você conhecendo as ideologias, mesmo você conhecendo a ciência, mesmo você conhecendo as coisas deste mundo, nem tudo é errado, tudo é válido para conhecimento. Mas isso não pode mudar a tua vida de comunhão diante de Deus. Então muitas vezes a gente se desvia da vontade de Deus porque nós racionalizamos e queremos uma explicação lógica para tudo o que acontece nas nossas vidas. E nem sempre nós temos uma explicação lógica. Às vezes tem coisas que Deus permite na nossa vida para que nós nos aproximemos dele e porque ele quer nos ensinar alguma coisa. E nós não compreendemos rapidamente aquilo que ele está fazendo. Mas chega um tempo na nossa vida, num futuro mais adiante, que nós compreendemos porque certas situações e certas circunstâncias aconteceram conosco. Outro ponto é que muitas vezes a gente se deixa influenciar pelos amigos e pelos contextos onde estamos inseridos. E aí as pessoas do mundo não têm princípios e nós acabamos nos confundindo porque as pessoas falam coisas boas, porque as pessoas têm motivações boas, porque as pessoas querem fazer coisas certas. Nós achamos que estamos no contexto certo e estamos envolvidos com as pessoas certas. As pessoas do mundo, as pessoas nos contextos que muitas vezes nós vivemos, elas não têm a consciência de salvação, elas não têm a consciência de pecado, elas não têm consciência do caráter de que Deus é, elas não têm encontro com a palavra, não têm conhecimento da palavra. E eu e você não podemos nos deixar confundir. Você pensa que está num grupo de pessoas que estão lutando por princípios juntos, estão lutando por coisas boas juntas e no mesmo instante a pessoa acaba fazendo coisas erradas que você sabe que vai contra a palavra, vai contra a vida que Deus tem para as nossas vidas. Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem você anda e você deixa se influenciar. As pessoas do mundo não têm discernimento espiritual, não têm entendimento espiritual dos princípios de Deus. Elas muitas vezes confessam uma coisa, mas praticam outras. Então nós precisamos tomar cuidado das nossas vidas para que nós, por meio dessas coisas, a gente não comece a desandar na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida de fé com Deus, de intimidade com Deus. Quando você entra no racionalismo, quando você se deixa influenciar por pessoas que não é de Deus, que não tem uma vida com Deus, você acaba em declínio na sua vida de oração, você acaba em declínio em sua vida de comunhão com a palavra e você perde a sensibilidade das coisas espirituais de Deus. Você não consegue mais desfrutar mais daquela comunhão com Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus na sua vida, como antes. Por quê? Porque você está cheio de coisas mundanas, você está cheio de questionamento, você está cheio de coisas que não te aproximam de Deus. Repito para você, Deus tem todas as respostas para a tua vida.
Jesus tem todas as respostas que você está precisando. Só que como você vai receber uma resposta de Deus se você não dedica tempo a Deus? Se você dedica tempo às coisas do mundo, às coisas mundanas, às pessoas do mundo, às pessoas mundanas, você não vai receber a resposta de Deus dessa forma. Para você receber a resposta de Deus, você tem que se expor à vida de oração, tem que se expor à vida da palavra, conviver com pessoas que te empurram para Deus, e aí sim, poder alcançar uma vida de comunhão e de intimidade com Deus e receber as respostas que você está precisando em Deus. Não caia na cilada, não caia no engano de dizer: não, nós estamos na correria do dia a dia e não temos tanto tempo para orar, não temos tanto tempo para ficar em comunhão com Deus, para ler a Bíblia, temos que cuidar disso, temos que cuidar daquilo, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar do marido e da esposa. Meu irmão, nem que seja 10, 15 minutos, você sozinho dentro de um carro, num quarto, num banheiro, ou andando, fazendo uma caminhada, você precisa orar, precisa se abastecer da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Faz o teu esforço, prioriza 10, 15 minutos diante da palavra, lendo e clamando a Deus para que essa palavra alimente a tua fé, o teu espírito. A tua vida vai mudar, a tua vida vai ser renovada. Não se deixe iludir pelas coisas desse mundo. O mundo não vai deixar você ir buscar a Deus. Você tem que decidir, você tem que priorizar buscar a Deus. O mundo não vai te dar tempo, o mundo não vai te dar razão, o mundo não vai te dar circunstâncias. Pelo contrário, o mundo vai te puxar mais para o mundo, não vai te puxar para a comunhão com Deus. Tenha consciência disso, priorize a Deus, busque a Deus, nem que seja um mínimo de tempo que você tenha. Começa aí com os teus 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, começa buscando a Deus. E você vai se enchendo de fé, vai se enchendo da palavra. E quando você vê, você vai estar priorizando mais as coisas de Deus, menos as coisas do mundo. Vai estar renunciando mais ao mundo e priorizando as coisas mais de Deus e vivendo feliz em Deus, com o amor de Deus, que é acima de todo amor, acima de qualquer amor que o mundo possa te oferecer.